Olá, gente, meu nome é Yuri Barbosa, sou professor de História. Essa é a aula de regime militar, capítulo 11 do livro Terceiro Ano, tá, gente? O Brasil viveu um período de democracia a partir de 46 ali, né, até 64. A gente tem que lembrar ali nos anos anteriores, né, que a gente vai ter Jânio ali, sua política externa independente, ao qual ele vai entrar em contato com a União Soviética por meio do Yuri Gagarin. Vai também entrar em contato com o Che Guevara, então ele vai ser lido ali como um presidente que está entrando em contato com os comunistas. Isso não é visto como positivo pelos conservadores. Com a renúncia de Jânio e a posse de Goulart, que vai botar ali as reformas de base, buscar botar as reformas de base para frente, isso só vai piorar ainda mais essa relação entre conservadores e o atual governo, né, que vai ser ameaçado de comunista. Sobre essa justificativa, os militares vão dar um golpe de Estado em 1º de abril de 64, com a ajuda de parte da população civil, além da CIA. Vai permanecer a partir então, né, durante 21 anos do governo, aí marcando um governo marcado por tortura, assassinato, corrupção e o uso da estrutura pública do poder para atender interesses particulares, inclusive de empresas internacionais. Uma junta de militares é formada por 3 oficiais, né, da Marinha, Aeronáutica e Exército, vai assumir o comando do país. Eles vão começar então a repressão aí contra pessoas, grupos e órgãos ligados ao governo anterior, formando assim uma autocracia, um governo com poder restrito a poucas pessoas. Estudantes e jornalistas vão ser presos e acusados de subversão. O prédio da União Nacional dos Estudantes, incendiado no Rio de Janeiro, assim como o jornal Última Hora, que apoiava o presidente Goulart. Agressão, tortura, morte, estupro e diversos atos de violência ganham aparência de legalidade por meio do ato institucional, medida com força de lei imposta pelo governo. A gente vai ter o AI-1 aí, dia 9 de abril de 64. O que esse AI-1 vai decretar? Ele determina a escolha indireta do presidente, a suspeição de direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos. Ou seja, agora os militares vão escolher o presidente e os militares vão poder suspender o direito de qualquer cidadão. Vão poder fazer o que eles quiserem. No dia seguinte, 100 cidadãos já perdem seus direitos políticos, né? Dentre eles aí a gente vai ter os ex-presidentes Jânio Quadros, João Goulart, a gente vai ter também Miguel Arraes, que é governador de Pernambuco, vai ter também líderes comunistas e de ligas campesinas. A partir do AI-1, os militares vão começar a aplicar 3 tipos de punição: suspensão de direito político, cassação de mandato parlamentar e a transferência de militares para a reserva. Ou seja, todo aquele que é contra o regime vai sumir. Dentre os militares, a gente tem uma disputa, a gente tem os castelistas e a linha dura. Todos eles vão ser contrários ao comunismo, mas esses grupos vão se diferenciar por quê? O grupo castelista, ele é entregado aí, por Ernesto Geisel, Couto e o próprio Castelo Branco. Ele vai buscar aí se apoiar na doutrina de segurança nacional. Uma teoria formulada pelos Estados Unidos aí que vai se basear no princípio de quê? De que a segurança é uma condição básica para o desenvolvimento do país. E os principais inimigos são os inimigos internos, os subversivos. Então eles vão trabalhar aí, o grupo castelista, a partir de um modelo teórico, tá, aplicado. Já o grupo da linha dura, que vai ser liderado pelo Arthur Costa e Silva, eles acham que os castelistas são muito moderados. Eles são mais pragmáticos nas suas escolhas. Eles defendem o endurecimento do regime contra a subversão do comunismo. Tá, gente? Então é uma linha muito tênue aí, entre um e outro, tá? Mas é importante que vocês deem essa diferenciada, porque esses grupos eles vão estar em conflito ao longo de toda a ditadura militar, tá? O governo Castelo Branco, então, a partir de 64, os castelistas vão assumir aí a presidência, tendo como vice José Maria Alckmin, um civil, o que vai transmitir a ideia de tranquilidade e transição do comando militar sobre o país. Castelo Branco vai mandar prender, né, líderes sindicais, estudantis, professores universitários que são aposentados e dirigentes de partidos são punidos, inclusive da própria UDN, perdendo seus direitos políticos. A política externa volta a alinhar-se totalmente com os Estados Unidos e a economia vai aumentar os impostos e tarifas sobre serviços públicos, uma privatização desses serviços públicos. Também vai aí ter a obtenção de empréstimos bilionários com os Estados Unidos, aumentando a dívida externa de 3,4 para 100 bilhões ao final da ditadura. Incentivou também a entrada do capital estrangeiro e no campo trabalhista ele vai comprimir o salário dos trabalhadores, ou seja, ele vai ter um reajuste do salário anual sempre menor do que a inflação. Isso vai fazer com que o salário do trabalhador não cresça tal qual seus custos, ou seja, o salário cada vez vai durar menos. Tá? Ele vai eliminar a estabilidade trabalhista que acontecia depois de você estar 10 anos no mesmo emprego e vai começar o fundo de garantia por tempo de serviço, o famoso FGTS. Com isso, ele vai fazer o quê? Um corte de gastos públicos e vai aumentar a arrecadação, o que vai levar a uma queda na inflação.
condição favorável para o crescimento econômico. A partir de 27 de outubro de 64, a gente tem o AI-2 aí. O AI-2 ele vai fazer o quê? Vai permitir que o presidente governe por meio de leis e extingua todos os partidos políticos. Então o AI-2 ele vai extinguir os partidos políticos e a partir de então a gente vai ter dois grandes partidos aí. O primeiro deles é a Aliança Renovadora Nacional, chamada Arena, do governo, dos militares, e o Movimento Democrático. Em 5 de fevereiro de 66 a gente vai ter o AI-3. Castelo Branco vai dar continuidade à política autocrática, né? Esse novo ato ele vai estabelecer o quê? Eleições indiretas para governadores, ou seja, a população não vai mais escolher o governador, o presidente escolhe o governador e esses governadores, eles que vão escolher os prefeitos das capitais, ou seja, presidente da república, governador e prefeito são eleitos de forma indireta a partir desse momento. Isso vai mutilar a cidadania no Brasil, as pessoas não vão ter mais o direito de escolha, né, sobre seus governantes. Frente a essa repressão política, vai ter algumas manifestações artísticas aumentando durante o período. Uma importante delas é o Show Opinião, que vai reunir alguns nomes aí importantes da cultura popular brasileira, como Zequete, Nara Leão, Maria Bethânia, e vai dar lugar a esse movimento, né, chamado de canções de protesto, ou seja, uma série de músicas que vai sendo feita a partir daqui desse momento da ditadura, protestando contra esse governo autocrático ditatorial. A gente vai ter lá na frente, por exemplo, o movimento da Tropicália, né? Se configurando aí com grandes nomes aí da cultura popular brasileira e que esses grandes nomes todos vão ter músicas aí combatendo de alguma maneira a repressão desse período da ditadura militar, tá? Muitos vão ser inclusive presos e expulsos do país em algum momento. Em 7 de dezembro de 66, Castelo Branco abre o Congresso para que seja aprovada uma nova Constituição. Essa nova Carta Magna é aprovada no ano seguinte e ela vai ampliar os poderes do presidente, ou seja, o presidente vai ter ainda mais poder. Ele vai poder restringir o direito a voto, o direito à greve. Ele também vai criar a lei de imprensa, que vai fazer o quê? Amparar a censura de jornais e revistas. Também vai criar a lei de segurança nacional, que confere à justiça militar o direito de julgar os crimes de subversão. Ou seja, durante o governo Castelo Branco e com esse AI-4, o governo está cada vez fortalecendo o seu estado ditatorial, está cada vez fortalecendo para si instrumentos que inclusive garantam a legalidade de atos ilegais. Como, por exemplo, a partir da lei de imprensa, você pode invadir o jornal e pegar um jornalista e levar ele para tortura. A partir da lei de segurança nacional, você pode pegar um cidadão que está com um livro, por exemplo, do Marx, e se ele está com o livro do Marx, ele já é o comunista. Você já tem o direito de pegar esse cidadão, levar ele e torturar ele lá até ele entregar qualquer coisa. O que é importante a gente pensar também uma coisa assim, essa repressão e essa tortura é feita sobre a justificativa de um fim de uma subversão. Só que ela vai deixando marcas, né? Você tem aí o Estado monopolizando a violência. E esse monopólio da violência, logicamente, que vai gerar uma reação da população lá na frente, tá, gente? A gente tem aí os jornalistas, por exemplo, protestando contra a lei da imprensa, né? O governo Costa e Silva, aí, né, os militares linha duras vão assumir o poder. Isso vai fazer também, né, com que a luta contra a ditadura militar se intensifique. Protestos na rua, oposição a parlamentares, jornais, revistas, espetáculos teatrais, filmes, música, vão movimentar essa resistência contra a ditadura no país. A gente vai ter a manifestação no restaurante Calabouço, lá no Rio de Janeiro, que é um restaurante da Uni de baixo custo para estudante. E nessa manifestação a gente vai ter a morte por tiros, né, do estudante Edson Luiz. A morte de Edson Luiz vai mobilizar uma série de pessoas, tanto no Rio de Janeiro quanto no resto do país, contra a ditadura. E esses protestos, né, vão aí ficar conhecidos aí, né? Um dos mais conhecidos vai ficar conhecido como a Marcha dos 100 Mil, que vai reunir diversos artistas, estudantes, intelectuais, políticos e trabalhadores no Rio de Janeiro, em junho de 68. O ano de 68 também é um ano marcante, tá, gente? É um ano aí que a gente vai ter uma mobilização mundial. A gente tem um movimento de contracultura crescente, que é feito por uma geração que nasceu depois da Segunda Guerra. A geração que viveu a Segunda Guerra é uma geração que viveu a pobreza, que viveu a morte, que viveu a violência. Essa geração vai tendo filhos, e os filhos dessa geração, que agora estão ganhando a maioridade, eles vão pensar um mundo diferente. Eles não vão querer um mundo com as mesmas marcas e cometendo os mesmos erros que a outra geração passada cometeu. E aí você tem um novo fluido, uma nova forma de pensamento e de mundo sendo criado na década de 60. O ano de 68 ele vai aí ser um estopim dessas várias forças, porque vai ter manifestações ao longo de todo o mundo, né, que vão demarcar essas várias forças aí de movimento negro, feminista, uma série de direitos que estão sendo formulados durante esse período, tá? A gente vai ter greves aí para o aumento salarial em Osasco, em Contagem também, que vão ser seriamente reprimidas.
E o deputado Márcio Moreira Alves aí vai fazer um discurso incentivando a população a boicotar o 7 de setembro. O 7 de setembro é um dia, né, gente, que as forças militares vão com todos os seus tanques, com seus soldados para a rua para fazer um grande desfile militar e provar sua força, né, demonstrar sua força para a população. Então o deputado convoca a população a boicotar esse grande evento que é de quê? De valorização das Forças Armadas. A Câmara dos Deputados pede licença para caçar Moreira Alves, no entanto, os parlamentares vão negar a licença, mostrando a independência desses parlamentares, tá? Então, só relembrando aí, né, gente, a gente tem 1968 aí, né, como um ano marcante aí, a gente vai ter em maio várias manifestações estudantis em Paris que vão se espalhar pela Europa, vão ser chamados aí os novos movimentos sociais, né? Eles vão estar focados aí, né, no desenvolvimento de novas linhas de atuação como a ecologia, o feminismo e os direitos humanos. Essa década de 60 também é muito importante aí no fluxo de informação, tá, gente? A gente vai ter aí a televisão, por exemplo, transmitindo a guerra do Vietnã para o mundo todo. Então as pessoas vão acompanhar a guerra por meio da televisão agora. Elas não precisam mais só ler no jornal sobre as atrocidades da guerra. Elas vão ver na televisão as pessoas morrendo, vão ver as bombas explodindo, vão ver o que a guerra faz com as pessoas. E isso vai fazendo com que as pessoas comecem a ter não só um acesso maior à informação, mas também comecem a se posicionar frente a esses eventos. Então a guerra do Vietnã, por exemplo, começa a ser alvo aí de boicote, frente a todas as atrocidades cometidas lá, né? A gente vai ter, por exemplo, o lançamento de Napalm sobre a população civil sendo queimada viva. Então isso vai despertar uma série de revoltas aí ao longo de todo o globo, tá, gente? A gente tem um movimento hippie aí, né, ou de contracultura, um movimento de beatniks, que é de escritores aí, de malucos no BR no Brasil, além do próprio movimento punk aí. São diversas contraculturas aí, né, que vão fazer críticas à sociedade e de alguma maneira vão fazer, né, uma proposta de um mundo novo, de um novo modelo de relação entre as pessoas, entre a sociedade, a natureza, enfim, um novo mundo criado. Em 13 de dezembro, então, no mesmo ano aí de 68, né, com o aumento dessas manifestações ao longo de todo o mundo, né, e essa série de críticas às ditaduras, tanto do Brasil quanto quanto das Américas Latinas como um todo, né? Isso vai levar ao quê? Que os conservadores aí, a partir de Costa e Silva, né, respondam a esse movimento global contra o autoritarismo. O novo ato do presidente então vai fechar o Congresso Nacional, vai fazer leis, ordenar e intervir nos estados e municípios, caçar políticos eleitos, aposentar funcionários públicos, suspender habeas corpus, uma medida de proteção judicial, né? Vai suspender o habeas corpus de acusados de crime contra a segurança nacional, né? A partir daqui, né, o governo se declara de fato como uma ditadura. Você vai ter a cassação de mandatos de centenas de políticos e a prisão aí de milhares de pessoas, dentre eles o próprio JK. Costa e Silva vai sofrer um derrame e ele vai se afastar da presidência. Uma ajuda militar ignora a lei, né? Que seria o que? Do seu vice tomar o cargo, né? O seu vice que era um civil, e aí o Congresso vai lá, a junta militar vai lá e logicamente não deixa o civil assumir. Eles tomam o comando do país então por 2 meses. Em 17 de outubro de 69 é escrito a emenda constitucional. Membros aí do movimento revolucionário, a gente vai ter 2 grupos, né? O MR8 e a ALN, que vão sequestrar o embaixador estadunidense e vão exigir a vinculação na mídia de um manifesto, além da liberação de 15 presos políticos. Esse processo aí de sequestro e negociação vai levar à criação da emenda constitucional, que vai concentrar ainda mais poder sobre o presidente. Vai introduzir a Constituição a pena de banimento, de pena de morte, de prisão perpétua em caso de subversão, dando assim legalidade a crimes contra a humanidade, como foi cometido durante a ditadura militar. Ainda em outubro também o Congresso vai reabrir e vai aprovar a indicação de Emiliano Médici, próximo presidente do Brasil. O governo de Médici começa em 69, aí a gente começa o período conhecido como Anos de Chumbo, tá? Esse período é marcado pela invasão das universidades, perseguição subversiva e uma censura rigorosa. A gente vai ter a criação do Sistema Nacional de Informação, do Departamento de Ordem e Política Social, DOPS, e do Departamento de Operações Internas e Centro de Operações de Defesa Interna, do ECOT. Esses órgãos vão fazer a prisão e a tortura dos cidadãos longe de suas famílias e das autoridades jurídicas, por meio de técnicas de tortura especializadas e difundidas pela CIA, gerando assim morte, estupro, sequelas físicas e emocionais que vão interromper a vida de milhares de pessoas. A gente tem aí na foto
ex-presidente Dilma Rousseff sendo interrogada pela Operação Bandeirante, que futuramente vai virar o doicote, tá? Frente a essa repressão, a gente tem um movimento de luta armada, né? Tortura, morte, repressão vão levar essa população a se organizar. A gente vai ter grupos guerrilheiros que vão praticar ações como assalto a bancos para financiar sua luta, além do sequestro de embaixadores, por exemplo, né? Para troca por libertação de presos políticos. O governo então mata Carlos Marighella e Carlos Lamarca, dois aí guerrilheiros aí que vão estar à frente, né? Liderando movimentos de luta armada, e o Partido Comunista vai começar a guerrilha do Aragaia, que é uma guerrilha formada ali por 69 comunistas, né? O principal deles, um dos mais falados, é o Oswaldão, que dá nome a um documentário, e eles vão tentar lá organizar uma resistência campesina, uma luta armada contra a ditadura a partir dos camponeses. Em 72, 20 mil homens vão desembarcar lá na região e vão acabar com a guerrilha do Araguaia também. Então o governo vai dizimar aí a luta armada, tá? Médici vai começar a campanha positiva sobre seu governo, uma campanha nacionalista aí, né? Que vai pregar o quê? Que ninguém mais segura este país, ou seja, que o Brasil, né? Ele está indo para frente, que sua economia está indo para frente. Ele está logicamente se aproveitando aí da paixão pelo futebol do brasileiro, né? E pelo tricampeonato brasileiro. Ele vai aproveitar desse clima favorável do tricampeonato para projetar seu governo como um governo de futuro. No campo econômico, o Médici vai trazer aí, né, para o Ministério da Fazenda, Antônio Delfim Neto, né? Ele vai ser o responsável pelo famoso milagre econômico. Esse milagre econômico, né, é a combinação do crescimento médio de 11% do PIB anual, taxas de inflação relativamente baixas e aumento do comércio externo. O milagre vai fazer parte de uma conjuntura externa favorável. A gente vai ter uma série de países em 61 e 73 que vão estar crescendo o seu PIB também, que vão estar crescendo a sua economia. Internamente, o governo vai adotar uma política de incentivo fiscal, ajuste nas contas públicas, empréstimos do exterior e compressão de salário dos trabalhadores de baixa renda, ou seja, vai trazer capital externo e vai propiciar também as empresas nacionais, sem necessariamente se preocupar com o bem-estar do trabalhador e com seus direitos trabalhistas e com seu salário mínimo e coisas afins. Pelo contrário, o salário do trabalhador que vinha crescendo nas últimas décadas, agora ele começa a ser comprimido. Para quê? Para abaixar o custo de produção para o empresário. É um governo que ele está propiciando os empresários, está propiciando um crescimento econômico, tá? Mas esse crescimento econômico ele está concentrando a renda na mão de poucas pessoas também, tá, gente? Como resultado, a indústria de bens de consumo duráveis cresce, graças ao modelo econômico baseado no endividamento externo e no rebaixamento de salário dos trabalhadores. O esgotamento do modelo vem com a alta do valor do petróleo, 80%, já que 80% era importado. Isso vai consumir os lucros de exportação nacional, e os baixos salários vão impossibilitar que os trabalhadores consumam as mercadorias fabricadas. Ao final do governo Médici, o PIB declinava e a inflação aumentava, o que tornava o Brasil a 10ª economia do mundo capitalista. Porém, com uma população sem acesso à saúde, educação, habitação e qualidade. Então é isso. Ao mesmo tempo que você tem uma economia crescendo, você não tem uma distribuição de renda. Então é um crescimento desigual, tá, gente? Um crescimento para poucos. E que, logicamente, esses militares saíram lucrando. O militar ele não faz acordo com o empresário sem também tirar o seu. Os militares também lucraram aí de diversas maneiras aí, por meio de acordos aí privados ou por trás das cortinas, mas eles também lucraram muito com esses acordos com os empresários e com as empresas internacionais, tá? A gente tem então o governo Geisel aí, a partir de 74, ele é filho de um pastor luterano, né, e de um ex-presidente da Petrobras. Ele é o 4º presidente militar, representando os castelistas aí. Ele vai lançar o 2º Plano Nacional de Desenvolvimento, que vai manter o ritmo de industrialização. Ele vai pregar aí a autonomia no campo da produção de bens de capital, máquinas e equipamentos, e de bens de consumo, petróleo, aço, enfim. Então vai botar aí uma base, né? Vai buscar incentivar essa base da industrialização no país, para poder manter as taxas de crescimento. Ele faz investimento em pesquisa sobre petróleo, substitui parcialmente a gasolina por álcool e constrói usinas hidrelétricas, além de fazer um acordo de instalação de usina nuclear com a Alemanha Ocidental. Geisel vai estabilizar os setores essenciais da economia, recorre ao capital externo fazendo empréstimos em dólar a bancos internacionais e oferece facilidades de investimento para estrangeiros buscando atraí-los. Como resultado, o país crescia em média 7% ao ano, enquanto a inflação subia na média de 38%. Ou seja, a gente continua aí o que a gente está, já falei no slide anterior, a gente tem um país crescendo, o PIB está crescendo, mas a inflação vai segurar ali o ganho, né, desse PIB. A população vai continuar
reduzindo seu salário. No campo da política, Geisel vai prometer uma abertura política lenta, gradativa e segura sobre o comando do regime militar. A proposta não era vista com bons olhos pelos militares da linha dura, né, que era o contrário da democratização, e a oposição civil também não via com bons olhos, né? Queria uma democracia sem controle dos militares. Em 74 são realizadas eleições parlamentares com ampla divulgação na rádio e televisão, tendo como resultado 16 das 22 cadeiras de disputa no Senado foram ocupadas pelo MDB, a oposição aos militares, ou seja, na eleição de 74, os militares vão perder as cadeiras no Senado, e a gente vai ter aí a oposição aos militares assumindo 16 das 22 cadeiras. Os militares da linha dura, então, vão começar uma perseguição aos membros do Partido Comunista. E em 75, o diretor da TV Cultura, Vladimir Herzog, é intimado a prestar depoimento em um quartel do DICOD, onde ele é assassinado. Esse assassinato do Herzog é algo complicado, tá, gente? Inicialmente, o Herzog, a divulgação na época do DICOD é de que Herzog ele tinha se suicidado. Por isso a gente tem essa foto dele aí com a corda no pescoço. Mas as investigações que foram feitas posteriormente provaram que ele foi assassinado. E de que essa foto foi uma montagem, de que botaram essa corda lá no pescoço dele só para tirar a foto e para falar que foi um suicídio. O DICOD de fato assassinou o Vladimir. Geisel então ele vai advertir o exército e a população vai reagir com indignação. Em São Paulo a gente vai ter um culto em homenagem a ele que vai reunir 8 mil pessoas e vai acabar em protestos. Em janeiro de 76, o operário Manuel Filho aparece morto sob as mesmas condições de interrogatório com o DICOD. Isso é interpretado como uma queda da hierarquia militar e uma tentativa de golpe pela linha dura, sabotando o projeto político de Geisel. O presidente diminuiu o comando do 2º Exército e nomeou o general de sua confiança, tá? A gente tem que lembrar aí, gente, que os militares do DICOD, eles são treinados inclusive pela CIA nos anos anteriores, tá, gente? Então eles têm técnicas, por exemplo, de forjar um assassinato, né? De você matar alguém e moldar ali para que pareça que foi um suicídio, tá, gente? Isso aí é fácil de fazer para essas pessoas que são especializadas na morte, tá? A gente vai ter os pacotes de abril vindo então aí, né, as eleições, com a derrota do Arena nas eleições de 77, o governo volta atrás no processo de democratização. E ele vai lançar um pacote de medidas autoritárias, esses pacotes de abril. Ele vai reservar um terço das cadeiras do Senado para indicação do governo, ou seja, indicação dos militares. Ele vai também garantir a extensão do mandato do presidente de 5 para 6 anos. No ano seguinte, Geisel vai vencer as eleições parlamentares, garantindo a maioria da Câmara Federal e do Senado, o que vai fortalecer o governo. Ele restabelece o direito de habeas corpus e revoga o AI-5, consolidando um processo de reabertura lenta e gradativa. Geisel indica o general Figueiredo, do Arena, que assume a presidência com a promessa de dar continuidade ao processo de abertura político que está sendo exigido nas ruas pelo povo. A partir de 79, a gente tem o governo Figueiredo, que vai assumir a grave crise econômica, a resistência crescente ao governo militar. O movimento operário vai dar origem, né, a diversas greves no ABCD paulista, 2 dias antes da posse de Figueiredo. A gente vai ter a figura do Lula aí, né, à frente do Sindicato dos Metalúrgicos aí, liderando o movimento. Ele vai fazer diversos discursos durante as manifestações operárias. Esses sindicatos eles não vão ser subordinados ao Ministério do Trabalho, como era no tempo de Vargas, ou liderados por pelegos e comunistas como JK Goulart. Por isso eles são chamados de sindicato autônomo, tá, gente? E vão aí vão servir como trampolim político para pessoas como Lula, tá? Aí à esquerda uma foto da Rachel, uma menininha que essa foto virou símbolo de resistência à ditadura, né? A menina se nega a apertar a mão do presidente em 79. Em 1º de maio de 79 é realizada a Missa dos Trabalhadores, que vai unir aí artistas, estudantes religiosos, políticos e líderes comunitários e diversos movimentos sociais, dentre eles o Comitê Brasileiro pela Anistia, que vai liderar a campanha Anistia Ampla, Geral e Restrita, que pressiona o Congresso a aprovar a lei de anistia. A lei de anistia ela serviria para quê? Para perdoar quem lutou contra o regime militar e os próprios militares, inclusive os torturadores. Como resultado, exilados políticos no interior puderam voltar ao país meses depois dessa lei. Uma nova legislação punha fim ao bipartidarismo que levou ao fim do Arena e MDB. E a partir daí a gente tem uma série de partidos ganhando o cenário político. A gente tem o Partido Democrático Social, o Partido Movimento Democrático Brasileiro, o Partido Popular, o Partido Trabalhista Brasileiro, o Partido Democrático Trabalhista e o Partido dos Trabalhadores. Então a gente vai ter aí o fim do bipartidarismo, tá, gente? Em 80, o governo restabeleceu as eleições diretas para governo de estado, o que vai desagradar a linha dura dos militares. Os militares então vão promover uma série de atos violentos, dentre eles as bombas do pavilhão Rio Centro, uma série de bombas que seriam espalhadas lá na região central do Rio e explodir ao mesmo tempo. Um dos militares estava com essa bomba no colo e alguma coisa deu errado, explodiu no colo dele, ele morreu e matou
o companheiro do lado, e aí o atentado aí se vê frustrado. O modelo econômico do regime militar, né, ele vai ter uma inflação que vai chegar a 100%, o PIB negativo, e a concentração de renda vai indicar um empobrecimento da população, aquilo que eu já vim falando com vocês nos slides anteriores. Isso vai ajudar a vitória da oposição ao regime militar em diversos locais e estados do país. Diversos setores sociais vão se mobilizar em manifestações pela volta à democracia. Em março de 83, o deputado Dante de Oliveira vai propor ao Congresso uma emenda constitucional que estabelecia eleições diretas para presidente, a chamada emenda Dante de Oliveira. Essa emenda vai impulsionar uma defesa das eleições e vai gerar campanha direta já nos meses seguintes. Essa emenda Dante de Oliveira é derrotada no Congresso e as eleições indiretas são marcadas para o início de 85. Tancredo Neves, PMDB e PDS, vai vencer com folga o Paulo Maluf, enquanto o PT vai se abster de votar nas eleições por elas não serem diretas, né? Tancredo não chega a assumir o cargo, já que ele é internado após ser submetido a uma série de cirurgias. Ele acaba morrendo em 21 de abril de 85. O seu vice, né, com a morte de Tancredo, seu vice, José Sarney, é empossado como presidente da República. Ele tinha sido presidente do Arena e PSD, partidos que sustentaram o governo militar. Isso vai gerar uma desconfiança dos setores democráticos frente a José Sarney. Para ganhar popularidade, ele vai tentar tomar algumas medidas democráticas aí, né? Dentre elas, vai restabelecer eleições diretas para presidente, direito a voto para analfabetos, legaliza todos os partidos políticos e marca eleições para a Assembleia Constituinte, que deveria elaborar a nova Constituição. No plano econômico, né, o ministro da Economia do Sarney vai implantar o Plano Cruzado. Ele vai aí substituir um cruzado, vai substituir o equivalente a 1.000 cruzeiros. Ele vai congelar os preços, tarifas e serviços, vai criar um gatilho salarial, ou seja, um reajuste de salário que ele vem quando a inflação acumula 20%. E o seguro-desemprego. Como resultado, a inflação vai cair, a popularidade do presidente vai aumentar, junto com o poder de consumo da população. Esse consumo desenfreado vai levar à falta de mercadorias e especulação dos preços. Algumas empresas, alguns mercados, por exemplo, vão esconder os produtos para forçar um aumento do preço do produto para então vender ele com preço mais alto. O governo vai manter o congelamento do preço de produtos, e o plano cruzado vai lhe rendendo popularidade. Algo que vai se comprovar nas eleições, onde Sarney vai sair como grande vitorioso, tendo maioria de governadores, senadores e deputados. Após as eleições, porém, o governo vai voltar a liberar os preços, que vão disparar em até 100%, como no caso dos alimentos. 120% nas tarifas básicas, né, de água, luz, gás, telefone. A inflação vai saltar de 57% para 367% em um ano, o que deixa os trabalhadores desesperados, vendo seus salários acabar antes do fim do mês. O fracasso do plano cruzado leva ao congelamento de preços e elevação dos juros bancários para esfriar o consumo e conter a inflação. São criados dois planos, o Bresser e o Verão, sem alcançar o efeito desejado. A inflação volta a subir. A corrupção e o nepotismo no governo Sarney vão dar origem à criação de uma CPI que vai acusar o governo, de favorecer particulares na administração pública. Graças aos amigos do Sarney no Centrão, a CPI é arquivada, o que vai gerar insatisfação dentro de vários setores políticos do PMDB. E aí esses setores políticos, dentre eles aí o Fernando Henrique, Covas, Montoro e o Serra, vão fundar o Partido Social Democrático Brasileiro, uma dissidência do PMDB, frente à corrupção desse ano. Tá? Nesse contexto de democratização, a gente vai ter o movimento operário, o movimento negro, indígena, dos trabalhadores rurais, além dos diversos políticos brasileiros, participando de maneira decisiva nessa luta por cidadania e na consolidação da nova Constituição que vai ser escrita ao longo dos meses. A nova Constituição vai ter algumas características básicas aí. Vai formar uma república federativa e presidencialista, vai ter eleições diretas para presidente, governador e prefeito. O voto passa a ser obrigatório para maiores de 18 anos, facultativo para 16, 17 anos e maiores de 70 anos, acima de 70 anos. A jornada de trabalho fica de 44 horas, o abono salarial, férias, licença maternidade e paternidade vão virar direitos aí, além da liberação do FGTS por justa causa. Você vai ter o reconhecimento da sua organização social, costumes, crenças e tradições, assim como o direito à terra para os povos indígenas. O racismo vai virar crime inafiançável.
A gente vai ter o reconhecimento e demarcação dos territórios quilombolas. Demarcação não, mas o reconhecimento e o direito de demarcação. Essa demarcação ainda está sendo feita, tá, gente? Proibição da censura e a reforma agrária, algo que até hoje não se efetivou também. Em 2011 a gente vai ter a criação da Comissão Nacional da Verdade. Ela vai ter aí vai ser um órgão temporário a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. Ou seja, essa Comissão da Verdade, ela tem como objetivo aí investigar a história do país durante esse período da ditadura, de maneira que essa verdade possibilite ao povo brasileiro uma reconciliação consigo próximo e com sua democracia, tá, gente? Essa é uma ideia meio básica. Assim. Como resultado, essa Comissão da Verdade vai chegar a uma lista de 377 nomes de pessoas que violaram os direitos humanos. Vai também fazer uma série de recomendações administrativas, civis e criminais. Esse relatório da verdade vai possibilitar, por exemplo, que famílias, por exemplo, que perderam o seu gestor, né? Você tem um pai de família que foi torturado e morto. Quando esse pai de família é torturado e morto, a família perde sua fonte de renda. A família também começa a ser perseguida como comunista. Então a família ela vai ser prejudicada por essa morte de diversas maneiras. O Estado brasileiro, como responsável por essa morte, ele tem que indenizar essa família, ele tem que dar apoio a essa família, por mais que seja décadas depois. Então esse relatório da verdade ele possibilitou que o Estado fizesse uma reparação também dessas famílias. Não só isso, mas também da própria história do Estado. O relatório trouxe uma série de elementos que possibilitam para a gente ter uma outra visão sobre a ditadura militar hoje em dia. Ele também vai contabilizar aí o número de 434 mortos e desaparecidos, tá? Durante esse período. 191 mortos, 210 estão desaparecidos até hoje e apenas 33 foram encontrados seus corpos, tá? Muitos relatos aí vão indicar que esses corpos eles foram incinerados, assim como os documentos, uma queima de arquivos. Então esses corpos talvez nunca sejam achados mesmo, nem pedaços dele. E é importante também, eu vou pedir que vocês leiam aí duas partes importantes desse relatório da verdade, que são os textos temáticos. A gente vai ter textos temáticos falando, por exemplo, sobre o movimento LGBT durante a ditadura. A gente vai ter outro tomo temático falando sobre o movimento negro durante a ditadura. Busquem dar uma olhada nesses tomos temáticos e busquem também dar uma olhada lá na lista de mortos desaparecidos. É uma lista de 434 nomes que vai ter um resumo ali de cada um dos mortos desaparecidos. Deem uma olhada em um e outro, deem uma olhada na história dessas pessoas para que vocês comecem a entender um pouco mais do que essas pessoas viveram de fato na ditadura, tá, gente? É isso. Aí por último, gente, botei a bibliografia para vocês aí, alguns museus aí ligados à ditadura, à democracia no Brasil. Existe uma série de filmes sobre a ditadura, eu botei uma lista aí com alguns, mas é um tema extremamente explorado pela filmografia brasileira. Tentem assistir alguns desses filmes aí. A maioria está online no YouTube ou no Netflix ou enfim qualquer canal aí. E existem também aí milhares de músicas aí sobre a ditadura militar, tá? Eu botei algumas aí mostrando algum caminho, mas existem várias outras aí. Busquem também ouvir, tá? Vocês podem fazer aquele trabalho que eu passo para vocês de ponto extra, fazendo resumo dessas músicas, desses filmes e me falando como eles têm a ver com a aula que eu estou dando agora, tá, para meus alunos. Por último, aí alguns atos e livros aí, esses são documentos da ditadura, tá, gente? A gente tem os atos institucionais aí, a gente tem a Lei de Segurança Nacional, a gente tem a Emenda Constitucional de 69, a gente tem um relatório da Comissão da Verdade de São Paulo, o da Comissão Nacional da Verdade e o da Comissão da UNB, que é o Anísio Teixeira. São aí vários relatórios da verdade que vão estar relatando esse período da ditadura, que são documentos novos que tendem a ser cobrados em provas, tá? E é isso, gente. A gente acaba aqui a aula de ditadura militar. Obrigado. Até a próxima aula.